Saúde os irmãos e irmãs mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a se assentarem. Pedir ali se já está disponível a apresentação dessa noite. Vamos tratar sobre estudando as lições bíblicas em família. Por que que esse assunto é importante? Primeiro que é importante que você aprenda a estudar as lições bíblicas não somente quando você vem à escola dominical. Na escola dominical você vai assistir uma aula das lições bíblicas em grupo. Mas já pensou na possibilidade de começar a estudar a lição bíblica dentro de casa, com a sua família? Isso faz alguma diferença? Com certeza, nós vamos ver isso essa noite. Afinal de contas, Deus se importa com a família. A família foi instituída não pelos homens, mas por Deus. E o Deus que institui a família, Ele faz por uma série de motivos. Primeiro, Deus entendeu que homem e mulher são complementares. Deus também entendeu que da união de um casal vêm os filhos, e esses filhos precisam ser ensinados a amarem ao Senhor, como eu falei pela manhã. Se nós temos filhos e não os ensinamos a amar ao Senhor, nós estamos cometendo um grave erro, porque os nossos descendentes vão perder aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Então, o grande desafio que eu quero pensar com você nessa noite é justamente incentivá-lo a não somente fazer o culto doméstico, mas tirar um dia da semana para trabalhar com os seus filhos as lições que eles vão estudar no domingo pela manhã e saber o que seu filho vai aprender no domingo que virá, ok? Então, nossa temática é estudando as lições bíblicas em família. O primeiro aspecto que nós devemos levar em conta é que pais e mães deveriam ensinar seus filhos a lei de Deus. Eu mencionei isso pela manhã, quando nós falamos, e eu vou fazer a leitura de Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1, para que nós consigamos entender a importância de pais e mães ensinarem os seus filhos. Observem que os primeiros professores dos nossos filhos somos nós, os pais. Às vezes nós entendemos que trazendo nossos filhos para a igreja é a obrigação dos professores dos nossos filhos ensinarem os nossos filhos a amarem ao Senhor, a lerem a Bíblia, ter os primeiros contatos com a doutrina cristã. Mas por que nós não repensamos o nosso posicionamento como pais, ensinando os nossos filhos a amar ao Senhor, como a Bíblia orienta? Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1, vou fazer a leitura. O texto diz: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir. O verso 1 ele já deixa claro o seguinte: Deus está colocando vocês numa terra e vocês precisam seguir alguns padrões que Deus ordenou. Verso 2 diz: para que temais ao Senhor teu Deus e guardeis todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Ou seja, no verso 2 nós vemos Moisés falando: Deus está orientando você a guardar os mandamentos dele, não somente você, mas teu filho e o teu neto. Nós vemos aqui 3 gerações seguindo a orientação de Deus, quando Deus diz: guarde os meus mandamentos. Não só você, mas ensine seu filho a guardar os meus mandamentos e o seu neto a guardar os meus mandamentos também. Verso 3: ouve, pois, Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Qual é o mandamento? Verso 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o que eu faço com essa informação? Verso 5: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Em outras versões, de toda a tua força. Não basta você saber que o Senhor é Deus,
É necessário que você, com essa informação, aprenda a fazer o quê? Amar a Deus de todo o teu coração, com o seu sentimento, de toda a tua alma, o teu entendimento, de todo o teu poder, com todas as suas energias, com toda a sua força. Verso 6 diz: essas palavras que hoje te ordeno entrarão aonde? No teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e farás dela assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Pela lei de Deus, quando é que um pai e uma mãe deveriam ensinar a lei do Senhor para os seus filhos? O tempo todo. Quando você for levantar, fale a lei de Deus com seus filhos. Quando você for deitar, lembre ao seu filho a lei de Deus. Vai andando com ele, lembre a ele a lei de Deus. Ou seja, a lei de Deus deveria ser o material de estudo constante dentro do aspecto familiar. Não se tinha escola dominical nessa época, não se tinha revista de escola dominical no Antigo Testamento. As crianças eram basicamente ensinadas em casa, e Deus orienta: ensina o teu filho o tempo inteiro. E aí ele também diz: também atarás por um sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. É um hábito que os hebreus têm. Eles colocam uma caixinha de metal aqui amarrada com tiras de couro na testa, e ali eles têm uma miniatura da Torá, onde eles sempre lembram que aquilo ali é uma representação da orientação de Deus, para que eles não se esquecessem da lei do Senhor. E também diz: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Na casa de um judeu, geralmente do lado da porta, na ombreira da porta, aparece ali um símbolo, geralmente esculpido em metal com letras hebraicas, que ali representa o Shema, que é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí vem o verso 10, que diz: e havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te e não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. E o verso 13 diz: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Observe que Deuteronômio capítulo 6, os primeiros versículos orientam o pai e a mãe a ensinarem a lei do Senhor. E o porquê que isso tem um fundamento? A gente vê o fundamento no verso 10. Deus já diz: olha, vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel, uma terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, eu estou dando para vocês. Aí alguém pergunta: essa terra é boa? E Deus diz: sabe o que você vai encontrar? Você vai morar numa casa que você não construiu. Você vai beber água de um poço que você não cavou. Você vai comer azeitonas e uvas de olivais e parreiras que você não plantou. Você vai morar numa cidade murada que você não reforçou. E sabe o que vai acontecer? Depois de todas essas bênçãos que eu der para vocês, vocês vão comer, vão beber, vão ficar saciados, e vai acontecer de vocês se esquecerem de que fui eu que tirei vocês da terra do Egito, e vocês vão colocar em xeque a minha palavra. E é por isso que eu estou orientando: ensina o teu filho a nunca se esquecer de que fui eu que tirei você da terra do Egito. E aí ele ainda contempla: ao Senhor teu Deus adorarás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Geralmente o juramento não é como era feito, como é feito hoje. Quando alguém quer falar alguma coisa, conta uma história e diz: eu juro pela minha mãe mortinha. Não é isso que o pessoal fala? Mas esse não era o juramento do Antigo Testamento. O juramento do Antigo Testamento, você empenhava a sua palavra dentro de alguma coisa que você estava falando. Era um compromisso muito sério. E Deus diz: olha, tome cuidado, somente jurarás pelo nome do Senhor. E curiosamente falando, quando Satanás
séculos depois, encontra-se com Jesus, ele vai tentar Jesus, e numa dessas tentações, Satanás leva Jesus para um local muito grande, e lá naquele local bem alto, ele mostra a Jesus todas as glórias do mundo, e ele diz: Jesus, tudo isso pode ser teu, se você prostrado me adorar. Observe que Satanás não diz: se você me adorar o tempo todo. Satanás não diz: se você me adorar o dia inteiro. Satanás, ele queria só um momentozinho de adoração de Jesus. E pense que tentação interessante. Jesus receberia em tese tudo que estava destinado a ele, sem passar pela cruz, sem passar pelo seu derramamento de sangue, sem fazer com que o projeto de Deus pudesse ser levado adiante. E Jesus vai responder justamente esse versículo de Deuteronômio 6, verso 13: Satanás, vai embora, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele se valeu do livro do Deuteronômio para responder a cada uma das tentações pelas quais ele estava passando. Então observe que um mesmo texto que serviu para os pais ensinarem seus filhos, serviu também para que Jesus respondesse a Satanás numa das tentações pelas quais ele estava passando. E por que nós fizemos a leitura de todo esse texto? Para mostrar a importância de estudar a palavra de Deus em família. Às vezes nós pensamos que é a obrigação do professor de escola dominical educar nossos filhos. Não, ele estudou para isso, quando na verdade Deus está chamando: seja você pai, seja você mãe, o primeiro professor ou a primeira professora do seu filho, da sua filha e do seu neto, da sua neta, para que eles aprendam a amar ao Senhor, como o Senhor deve realmente ser amado. Próximo slide, por favor. Os pais deveriam ensinar aos seus filhos em todas as oportunidades da vida familiar, e havia um motivo: a nova geração poderia se esquecer de Deus. Irmãos, esquecimento e ingratidão são palavras que andam juntas. Quando eu esqueço daquilo que Deus fez por mim, eu me torno uma pessoa ingrata. Quando eu esqueço aquilo que Deus fez por mim, de onde Ele me tirou, eu ignoro todo o trabalho que Deus fez para que eu chegasse onde eu estou, e desprezo o projeto de Deus para a minha vida. Por isso que ingratidão e esquecimento andam juntos. E Deus usa o escritor da carta aos Hebreus para dizer: Deus não é injusto para se esquecer do trabalho das vossas mãos, porque vocês serviram aos santos e ainda estão servindo. Ou seja, ingratidão e esquecimento são sinônimos de injustiça. E a Bíblia diz: Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que você tem realizado em prol da obra dele. E nós muitas vezes agimos fora da justiça de Deus, quando esquecemos de glorificar a Deus por tudo que Ele fez pelas nossas vidas. E isso deveria ser ensinado dentro de casa. O pai e a mãe precisam aprender a ensinar seus filhos dentro de casa, no culto doméstico, chamando seus filhos para ler a revista de escola dominical da faixa etária deles, para que eles aprendam como devem se portar, como devem seguir ao Senhor. Essa é uma regra que precisa ser sempre levada em conta. O apóstolo Paulo, ele menciona aqui que você precisa saber o que seu filho está estudando na escola dominical. Mas Alexandre, o que meu filho está estudando na escola dominical é diferente do que eu estou estudando. Agora nós estamos estudando uma lição de adultos, mas meu filho está estudando sobre a obediência aos pais. Digamos que seu filho esteja nessa faixa etária. É importante para você partilhar com o seu filho daquilo que ele está aprendendo? É claro que sim. Por quê? Você precisa saber o que seu filho está estudando na escola dominical. Tem pais que terceirizam o processo de educação para outras pessoas e não se preocupam com aquilo que seu filho está aprendendo, e isso é um problema. Há pais, por exemplo, com todo respeito,
que não olham as mochilas dos seus filhos quando eles vêm da escola. E aí, o que acontece? A criança traz para dentro de casa um objeto que não é dele. Habitue-se a ver a mochila do seu filho, a bolsa do seu filho. Examine os cadernos do seu filho para saber o que ele está aprendendo. Mas eu não consigo entender. Mas o seu filho está vendo que você está observando e olhando aquilo que ele está tentando aprender. Quantas vezes a gente abre a mochila de um filho nosso e vê ali um casaco que nós não demos? Aí você chama o seu filho: de quem é esse casaco? Eu ganhei. Ganhou de quem? Pronto, já sabe que alguma coisa ali não está correta. Mas Alexandre, nosso filho não tem que ter privacidade? O Estatuto da Criança e do Adolescente deixa claro que o pai e a mãe são responsáveis pelos seus filhos, e privacidade de adolescente é quando ele for adulto e casar. Enquanto estiver na sua casa, você, pai e mãe, tem o direito e o dever de saber com quem seu filho fala, com quem seu filho anda, por onde ele está passeando, o que ele está fazendo, e é obrigação sua, do pai e da mãe, de acordo com a lei, de ficar atento àquilo que seu filho está fazendo, àquilo que ele leva para a sua casa. Se seu filho chega na sua casa, depois da escola, com um tênis que você não deu, peça explicações a ele, que alguma coisa está errada. Alguém financiou aquele tênis que ele está usando, e se não foi você, tem alguém que está de olho no seu filho e na sua filha, e é seu dever agir para preservar a herança que Deus te deu. Nós, como pais e mães, precisamos ter essa iniciativa. E por que nós estamos falando sobre você precisa saber o que seu filho está estudando na escola dominical? Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13, verso 11, Paulo deixa claro o distanciamento que havia entre a fase infantil e a fase do ser adulto. E ele deixa claro: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Por que Paulo fala isso? Paulo entendia, e nós também entendemos, que para cada faixa etária espera-se um determinado tipo de comportamento. Quando, por exemplo, você vê uma criança que está aprendendo a falar, você não vai exigir daquela criança que ela expresse com uma linguagem verbal e perfeita tudo aquilo que aconteceu ao longo de uma hora de escola na vida dela. Ela não vai te explicar. O máximo que uma criança vai fazer, você vai falar: você, tudo bem, meu amor? Como é que você está? Mamãe, quero papar. Papar, alimento. A criança vai se expressar em gestos, em demonstrações faciais e pela utilização de palavras que geralmente têm elementos repetitivos. Papá, dodói, mamãe, vovó, vovô. É o estilo da criança se comunicar. Agora, você vai estranhar uma criança de 3 ou 4 anos falando como adulto. Isso é fora do normal. Isso não pode existir, porque para cada etapa da existência do ser humano, ele aprende a se comunicar de um jeito e vai evoluindo. Quando é adolescente, nós esperamos determinadas reações de um ser humano. Quando é um adulto, nós também esperamos uma reação diferente para certas situações. Ou seja, para cada etapa da vida, nós temos um parâmetro para avaliar de que forma aquela pessoa está se desenvolvendo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: quando eu era menino, eu falava como menino, minha linguagem era limitada, eu sentia como menino, eu pensava como menino. O que uma criança quer hoje? Se deixar, quer ficar no videogame, no celular, tomando sorvete, não é, comendo doces, e tudo isso faz parte do universo da criança. Mas nós, como adultos, entendemos que a criança tem que ter uma alimentação regulada, que ela não pode ficar muito tempo perto da tela, ela precisa fazer atividade física, ela precisa estudar, ela precisa interagir com outras crianças. Tudo isso faz parte o quê? Do processo de crescimento de um ser humano. E Paulo deixa claro: mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, observe, quando chegamos à idade adulta, temos que ter comportamento de adulto. E isso vale para a maturidade cristã também. Não, mas Alexandre, olha, existem momentos que a gente fica igual criança na igreja.
Quando você vê o poder de Deus, tudo bem. Mas nós não podemos confundir o poder de Deus com a nossa reação pessoal ao poder de Deus. Uma coisa é quando Deus vem e visita a sua igreja. Outra coisa é algumas pessoas que acabam extravasando um pouco mais algumas questões pessoais, e ela começa a correr na igreja, derrubando tudo, empurrando os irmãos, fazendo escândalo, e isso não é admissível dentro da igreja. Mas Alexandre, é poder de Deus, deixa o menino rodar. Não é isso que o pessoal fala? Não, mas a igreja tem que ter ordem, o culto tem que ter ordem e decência. Nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções dentro da casa de Deus, dentro do santuário do Senhor. É por isso que Paulo fala, quando eu era menino, agia como menino, mas agora que eu sou adulto, eu deixei as coisas de menino. Quando você vê um adulto agindo como criança, no seu comportamento, nas suas decisões, alguma coisa está errada. Aí tem que procurar o pastor Gil, para ele dar um jeito naquela pessoa, porque alguma coisa aconteceu. Espera-se que um adulto haja de um jeito, e se uma pessoa adulta não age como adulto, ela precisa de uma ajuda, porque ela não cresceu, ela não amadureceu e não se desenvolveu intelectualmente. O apóstolo Paulo relaciona isso aqui. Você era menino, agia de um jeito, agora que você é adulto, espera-se que você haja como um adulto e não como uma criança. Esse texto nos mostra que para cada fase da vida há algo que se espera da pessoa, e também nos mostra que a maturidade vem com o tempo. Ninguém deixa de ser criança e se torna um adulto de um dia para o outro. Quando uma mulher engravida e ela gesta no seu ventre uma criança, ela não engravida em um dia, a criança nasce no outro. Levam-se o quê? 9 meses de adaptação para que aquela mãe se adapte ao novo estilo de vida que ela vai ter. É por isso que geralmente a gente diz, quando nasce uma criança, nasce uma mãe. Porque ela está aprendendo com aquele novo momento de vida. Por isso nós estamos dizendo, a maturidade ela vem com o tempo. Da mesma forma que nós frutificamos em Deus com o passar do tempo, assim também acontece na nossa vida cristã. É com o passar do tempo que nós vamos amadurecendo, com o passar do tempo que nós vamos dando frutos que são aceitáveis a Deus. Você não estuda o mesmo assunto que seus filhos, se eles forem crianças ou adolescentes, pois o ensino do currículo de escola dominical ele é estruturado por segmentação. O que é segmentação? É você estipular segmentos de faixas etárias que vão corresponder ao desenvolvimento de uma criança. Exemplo, quando você vê uma criança naquele período de alfabetização, a revista dela não é uma revista que é feita em pé, ela é uma revista deitada. Por quê? É aquele momento de vida que a criança está aprendendo a pegar o lápis e a escrever. Por isso que a revista nessa faixa etária não é uma revista mais em pé, ela é mais deitada para que haja espaço para a criança fazer as suas anotações, os seus rabiscos, os seus desenhos. Porque isso, irmãos, cada faixa etária tem um desenvolvimento diferente, e nós na escola dominical precisamos aprender isso. Você não estuda o mesmo assunto que seu filho, e se eles forem uma criança ou um adolescente, o assunto vai ser diferente. O que o currículo de escola dominical ele preza quando vai trabalhar com adolescentes? Quais são as maiores crises na adolescência? Desobediência aos pais, questionamento do estilo de vida dos pais, questionamento da família. É o momento em que o adolescente quer participar de um grupo, ele quer ser aceito, e esses assuntos nós precisamos trabalhar no período da escola dominical, à medida que o adolescente vai aprendendo. Por quê? Entende-se que esses assuntos são importantes. Se nós não ensinarmos isso, o adolescente ele vai crescer questionando uma série de coisas, questionando os pais, as mães, questionando a igreja. Ele vai entrar naquele período em que, no momento de questionamento, ele quer se ver independente. E nós precisamos
ter esse contato com nossos filhos e mostrar a importância da família, a importância de viver em sociedade, a importância de obedecer aos pais. Por que que Deus manda os filhos honrarem os pais? Para que se prolonguem os seus dias na terra. Você escolhe seu pai? Calma, um de cada vez. Você escolheu seu pai? Você escolheu sua mãe? Você que é mãe, você escolheu o filho que tem? Você que é pai, escolheu o filho que tem? Ainda assim, a Bíblia nos orienta. Honra teu pai e a tua mãe, para que você morra cedo. Hã? Desculpa, irmão, é o quê? Para que você tenha uma vida longa na terra. Mas Alexandre, eu tenho um filho rebelde, dá vontade de sentar a mão nele o tempo todo. Vós pais, não irriteis os vossos filhos, não desperte a ira dos seus filhos, mas admoeste-os do temor do Senhor. Observe que até nisso a Bíblia nos traça orientações para que a relação familiar seja uma relação em que o diálogo esteja presente, porque Deus fala conosco através também do diálogo dentro da nossa casa, dentro dos nossos pais. Por isso nós estamos falando, é importante que você estude com o seu filho a lição de escola dominical, para que você tenha a oportunidade de saber o que seu filho está aprendendo, para você reforçar ensinos que na escola dominical o professor vai falar também. Mas Alexandre, você não está entendendo. Lá em casa meu filho ouve, mas não cumpre, entra por um ouvido e sai por outro. Mas você está fazendo a sua parte. Quando Deuteronômio 6 foi escrito, Deus sabia que os adolescentes iam levantar questionamentos aos pais. Deus sabia, lá em Deuteronômio 6, que provavelmente os filhos iam questionar os seus pais. Ainda assim, Deus orientou: ensina o teu filho e a tua filha, quando você se levantar, quando você deitar, quando você for se deslocar para algum local, ou quando você for comer alguma coisa em família, ensine o seu filho a amar ao Senhor. Deus já sabia que essa geração que nós estamos vivendo seria uma geração questionadora, colocaria em xeque uma série de questões relacionadas à fé cristã. Ainda assim, Deus não revogou Deuteronômio capítulo 6 e nos orienta: você pai, você mãe, ensine o seu filho, porque lá na frente ele vai perguntar: por que eu tenho que guardar isso? É porque Deus te tirou da terra do Egito e te deu não somente uma cidadania, mas te deu liberdade para você ir e vir diante dele, e isso precisa fazer uma diferença na vida do seu filho. Se nós não ensinarmos, nossos filhos vão ignorar. Se você falar uma vez, ele vai esquecer, mas se você falar continuamente, aquilo vai ficar na mente do seu filho e vai criar memórias na existência dele. Outra coisa, mais do que isso, você tem a oportunidade de saber o que seus filhos pensam sobre certo assunto e o que ele está aprendendo fora de casa. Eu mencionei de manhã, quando eu era superintendente de escola dominical, lá na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, os adolescentes tiveram uma lição sobre dons espirituais. Eu chamei um daqueles pré-adolescentes e perguntei: tudo bem, o que você aprendeu hoje na escola dominical? Eu aprendi sobre dons espirituais. Uau, que bênção! E o que você aprendeu? Eu aprendi que os dons espirituais são como os superpoderes dos Vingadores. Eu falei: meu Deus, não foi isso que está na revista. Mas foi daquele jeito que aquela criança aprendeu. E aí depois nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco mais com ele, e nós pudemos lapidar aquilo que ele estava pensando, para que ele pudesse ter o entendimento mais adequado e correto daquilo que estava sendo falado. Então, converse com o seu filho. Quando você terminar a escola dominical, vai para casa, se você tem um carro, converse com o seu filho: meu filho, o que você aprendeu hoje na escola dominical? Procure saber, até para você saber o que seu filho está estudando na revista Escola Dominical. Quando você pergunta ao seu filho e pede que ele expresse o que ele aprendeu, ele vai dizer para você o entendimento dele sobre aquilo que foi ensinado. E isso precisa ser parte do nosso período, do nosso trabalho como professores. Outra observação: você tem a oportunidade de conversar o assunto com a sua família. As revistas proporcionam uma metodologia ativa de ensino, mas essa metodologia só funciona se ela for utilizada. O que geralmente
é uma chamada metodologia ativa. De forma bastante sintética, é uma metodologia em que você tem acesso à informação antes mesmo de começar a aula. Então você tem a oportunidade ali, todo o material que você vai se deparar durante o seu curso te é proporcionado logo no início. Por que isso faz diferença? Eu lembro quando fazia a faculdade de letras lá no Rio, nós tínhamos, a cada aula era uma surpresa diferente, porque nem sempre os professores passavam a ementa para a gente saber o que iria estudar. E na metodologia ativa, você já tem acesso ao material que você vai precisar para estudar. A revista de escola dominical, ela traz essa perspectiva dessa metodologia ativa, porque você já tem na mão, antes do primeiro domingo, as 13 lições todas lá, para você ler de uma vez, se você quiser, ou ler uma lição por semana, mas já está disponível para você. Mas o que acontece? O fato de estar disponível nem sempre significa que a pessoa vai fazer leitura. Então eu queria incentivar você a ler a revista de escola dominical com seu filho, até para criar nele a disciplina de leitura das coisas de Deus. A gente estava fazendo a leitura do Salmo, e eu lembro que minha filha estava aprendendo a ler, e ela começou, a gente foi fazer a leitura do Salmo em casa, e consta lá: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí ela foi fazer a leitura do versículo seguinte, e ela diz: ainda que os montes se abalem pela sua braveza, em vez dela ler Selá, ela leu Seilá. Eu falei: meu Deus, que isso, Luísa? Está escrito aqui, pai, Seilá, lê de novo. Ah, não, é Selá. Ah, que susto. Aí a gente foi explicar o sentido daquela palavra. Quando nós lemos a Bíblia com nossos filhos em casa, nós estamos despertando nele valores que o mundo já desprezou há bastante tempo, que é a leitura em voz alta. Quando você aprende a fazer leitura de um texto diante de um público, essa leitura do texto facilita a capacidade de o seu filho ou sua filha se comunicar com outras pessoas. A leitura de um texto em público facilita a tirar a inibição da criança para que ela possa falar diante de outras pessoas. Até mesmo tira um pouco da inibição da criança orar em público diante de outras pessoas. Então incentive a leitura da Bíblia em família. Leia a Bíblia em voz alta com seus filhos, até para você saber o acompanhamento de como seu filho está se desenvolvendo na escola. Isso também faz uma revista, tem uma importância muito grande. Como eu disse, as revistas proporcionam uma metodologia ativa de ensino, mas essa metodologia só funciona se você utilizá-la. Então, estude a lição bíblica de escola dominical com seu filho. Tire um horário em que seu filho está desperto. Não adianta fazer a leitura de uma revista ou de um texto bíblico quando seu filho está com sono, porque ele vai dormir e não vai valorizar aquele assunto, aquele momento, como ele deveria realmente ser considerado. Ok? Próximo slide. Veja as leituras semanais. Você já percebeu que na revista de escola dominical tem lá uma leitura semanal de pelo menos 1 ou 2 versículos ao longo da semana para você fazer? Por que a CPAD faz isso? Justamente para proporcionar a você um momento diário de leitura da palavra de Deus. Uma leitura, um texto que vai estar focado naquela lição que está sendo apresentada. Isso precisa ser trabalhado? Sim. Nós temos essas leituras semanais na classe de adultos, na revista de jovens, juvenis. Então, proporcione ao seu filho a oportunidade de ouvir a palavra de Deus todos os dias. Isso é obrigação dos pais. Outra coisa, converse sobre os tópicos da lição. Toda lição de escola dominical dos nossos filhos, ela é dividida por sequências. Pastor Paulo falou ontem aqui, tópicos e subtópicos. Tem a parte que é o tema central, e ele é dividido em partes para que o aluno consiga aprender de uma forma sequenciada. Leia as lições com o seu filho. Converse com o seu filho. Mas Alexandre, eu tenho medo de fazer isso, que pode ter algum tipo de assunto com o qual eu não conheço. Como é que eu vou falar de teologia com meu filho? Via de regra, a CPAD não expõe com tanta profundidade aspectos teológicos nas revistas até adolescentes e juvenis. Geralmente esses tópicos são trabalhados de uma forma
mais suave, mais leve, respeitando a forma como o aluno consegue aprender dentro daquele escopo. Adiante em casa durante a semana e o que o seu filho vai ver no domingo. Às vezes nós temos o tempo de trabalhar com nossos filhos e no domingo que vem nós vamos trabalhar o quê? Digamos, naquela lição vai falar sobre a Arca de Noé. E aí o que você pode fazer? Ler aquela lição e contar para o seu filho a história de Noé. Irmãos, não tem nada mais agradável para um professor de departamento infantil do que ele chegar numa sala de aula de crianças e perguntar: vocês sabem o que nós vamos estudar hoje? E um menino ou uma menina levantar e dizer: eu sei, tia, vamos estudar sobre a Arca de Noé. E a professora: uau, que surpresa, como você sabe? Não foi revelação? E aí aquela criança: não, meu pai me ensinou quando eu estava em casa, a minha mãe leu a lição ontem, a minha mãe leu a lição para mim durante a semana. Então aquilo mostra um nível de empolgação que a criança vai ter quando chega na sala de aula e vai se deparar com uma lição que ela já viu em casa, e a professora vai somente reprisar aquela lição com os mecanismos educacionais próprios da educação cristã, que às vezes como pais nós não temos para ensinar. Então guarde isso como um mandamento para a sua vida. Uma outra observação: estudar as lições de escola dominical em casa cria memórias. Que memórias você gostaria que seus filhos tivessem dos momentos familiares? Memórias se fortalecem no tempo e elas devem ser trabalhadas hoje. Que tipo de memória você quer que seu filho tenha da sua vida familiar? Às vezes nós pensamos que estamos em casa, que nossos filhos não observam as nossas ações e as nossas atitudes, mas nossos filhos observam. E o seu filho vai crescer de alguma forma lembrando como você falava da igreja. O seu filho vai crescer lembrando como você falava do pastor. O seu filho vai crescer se lembrando como você falava na hora da oração. O seu filho guarda memória, e esses momentos criam memória na vida dos nossos filhos. E aí às vezes a gente vê pessoas mais velhas tristes: puxa vida, como eu queria que meu filho estivesse na casa do Senhor. Mas o que houve? Não, meu filho se afastou da igreja. Mas que tipo de memória você colocou na mente do seu filho quando você estava em casa? Você era uma pessoa crítica, que reclamava da liderança da igreja? Pode ter certeza que seu filho está vendo que apesar de você estar na igreja, você não tem compromisso com Deus, nem respeito pelo ministério da igreja. As crianças observam aquilo que nós estamos fazendo, e todos os nossos atos criam memórias para os nossos filhos. Se você quer criar uma memória boa para o seu filho quando ele chegar na fase adulta, se você quer que seu filho diga: eu lembro, mãe, que quando a gente chegava em casa, nós tínhamos um momento de oração. Eu lembro, mãe, que quando nós chegávamos em casa e íamos almoçar, nós orávamos juntos, agradecendo pela comida que estávamos recebendo. Eu lembro que quando estávamos doentes, a mamãe orava e Deus respondia. São essas memórias que os nossos filhos vão construindo na vivência dentro de casa. E quando você estuda as lições bíblicas em família, você está construindo memórias na vida dos seus filhos. Atos capítulo 16, verso 1 diz: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um grupo de discípulos chamado Timóteo. Perdão, havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. O que você espera de uma criança que está crescendo num lar dividido? A mãe judia guardava a lei de Deus, o pai grego ensinava o que em casa para o seu filho? Mitologia grega. A mãe vinha e dizia: meu filho, nós precisamos honrar o Senhor, porque a nossa história, Deus chamou Abraão, prometeu a ele uma terra, e ele deu essa terra aqui para os nossos antepassados. E o que é que o pai dele dizia? Meu filho, olha, você é grego, você tem que saber que Zeus é o Deus Todo-Poderoso. Zeus, ele mora no Olimpo. Zeus, ele criou uma série de coisas. Então, que criança está sendo criada que é Timóteo? Ele tem um pai grego e uma mãe judia. Pense nos dois mundos pelos quais Timóteo foi crescendo. Pense numa criança
que em alguns momentos poderia ter uma confusão de pensamento, dizendo: a quem eu devo seguir? Ao Deus do meu pai ou ao Deus da minha mãe? E Paulo deixa claro que, apesar disso tudo, o que prevaleceu foi o ensino da palavra de Deus, que a mãe e a avó de Timóteo deram para ele. Ele tinha um pai grego que ensinava a ele mitologia, mas ele também tinha uma mãe crente, que ensinava a ele as coisas de Deus, e tinha uma avó crente também, que ensinava para ele as coisas de Deus. E Timóteo, ele recebe a carta de Paulo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, diz: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, ou seja, uma fé não fingida, uma fé que era firmada com propósitos na lei de Deus. E Paulo diz: a mesma fé que primeiro habitou em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e eu estou certo, eu tenho certeza que essa mesma fé habita em você. E 2 Timóteo 3,15 ele ainda diz: lembra-te que desde a tua infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Observe que Paulo lembra ele: você foi criado dentro de um padrão, e a fé da tua avó e da tua mãe hoje estão habitando em você. E para quem Paulo está escrevendo? Para Timóteo, um homem que era pastor na igreja de Éfeso. Você talvez esteja vivendo num lar dividido, onde teu marido não é crente, mas ele deixa você trazer seu filho para a igreja. Olhe para o seu filho como Eunice e Lóide olharam. Ensine a lei do Senhor para o seu filho e para a sua filha. Não perca a esperança, porque se você fizer o ensino do jeito correto dentro de casa, observe que Paulo não diz: você, Timóteo, que foi para a escola dominical e aprendeu com a professora do departamento infantil. Não tinha isso lá, eu já falei. Timóteo aprendeu com a mãe dele e com a avó dele, e logo depois ele se tornou um pastor numa das igrejas mais importantes do Antigo Testamento. Insista no ensino dentro de casa. Ajude seus filhos a compreenderem a lei de Deus. Seja você o primeiro professor e a primeira professora dos seus filhos, e você vai ver como Deus vai agir. O último versículo ainda fala que as lições bíblicas, quando estudadas dentro de casa, edifica toda a casa. O estudo das lições bíblicas em família edifica todo o grupo. Nenhuma edificação começa pelo teto ou pelas paredes, mas pelos fundamentos e colunas. Quando eu cheguei aqui, pastor Carlinhos comentou um pouco sobre essa construção, o trabalho que deu para construir esse templo, e se tornou um cartão postal aqui da cidade. Mas observem que o que sustenta esse santuário, esse templo, são colunas e sapatas que você não está vendo. São estruturas que estão debaixo da terra sustentando todo esse prédio. Esse prédio não foi construído primeiro do teto para depois o pessoal pensar na base. Foi construído na base para depois subir e conseguir chegar em todo esse processo de acabamento que nós vemos hoje aqui. Às vezes queremos construir o nosso lar sem pedir orientação ao Senhor, sem pedir que Deus venha nos ajudar a ser os primeiros professores dos nossos filhos. Ninguém começa uma construção pelo teto ou pelas paredes, a gente começa pela base. E você precisa estudar as lições de escola dominical com os seus filhos, dentro de casa, para fazer com que os fundamentos invisíveis, que serão lançados no coração do seu filho e da sua filha, um dia sirvam de base, para que quando eles crescerem, eles possam se apoiar nessa base e continuar servindo ao Senhor. Se queremos ter uma base sólida de vida, devemos começar pelos fundamentos. Nós precisamos formar a base de educação dos nossos filhos, estudando com o nosso filho dentro de casa. Leia a Bíblia com seu filho todo dia. Ah, mas ele não quer, é uma criança.
ensina a criança no caminho que ela deve andar. Tenha o pulso firme de tirar um horário para ensinar ao seu filho, para ler a Bíblia com ele, para gastar tempo com ele, porque essas memórias desses momentos, seus filhos vão levar para o resto da vida. Ele vai lembrar se você foi disperso e se você não valorizou o momento de ensinar a eles sobre as coisas de Deus. Mas ele também vai lembrar o tempo que você reservou para ensinar a cada um deles, para passar tempo com eles, para orar com eles e para fazer com que um dia, no futuro, aquele menino ou aquela menina seja um obreiro do Senhor, seja uma mulher que ame o Senhor, que cuide da sua família, cuide do seu marido. A base nós construímos agora. Não espere que seu filho se torne um adulto para falar com ele sobre as coisas de Deus. Não espere que seu filho chegue à adolescência para fazer o culto doméstico. Não espere que seu filho se desenvolva tanto para inserir no coração dele a semente da palavra de Deus. Estude com o seu filho as lições de escola dominical em casa. Gaste um tempo com eles. Ensine. Mas, Alexandre, eu não tenho a didática necessária para falar com os meus filhos. Irmãos, às vezes a gente pensa que criança faz perguntas difíceis, mas as perguntas são difíceis, mas requerem respostas fáceis. Às vezes crianças nos surpreendem. Certa vez um pastor estava ensinando numa igreja sobre batismo, e ele deixou claro: aqui na igreja nós não batizamos crianças, porque as crianças ainda não conseguiram ter a maturidade necessária para o que é o batismo. E aí o pastor pediu para todo o departamento infantil ficar do lado do batistério, e o pastor foi ensinando, e ele chegou para uma criança e disse: menina, por que nós não batizamos criança? E a menina respondeu: porque criança não sabe nadar. Irmãos, criança responde do jeito que vem na cabeça. Criança nem sempre tem que desenvolver o filtro necessário para ponderar suas próprias palavras. Certa mulher, já uma senhora de idade, pediu para sua neta passar o fim de semana com ela. Isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, não foi aqui. Ela era uma mulher não crente, a sua neta estava com ela, brincando, conversando. Aí a avó faz o que a avó faz, né? Leva no parque, dá doce, sorvete, dá chocolate, dá um monte de coisa. E quando foram almoçar, chegou em casa, aquela senhora foi se ajeitar, tomou um banho, foi se arrumar, porque ela tinha um encontro depois com algumas amigas, e a sua netinha de 4 anos ficou olhando. Aquela mulher começou a se arrumar e a netinha está olhando. Aquela mulher começou a passar maquiagem e a netinha está olhando. E a menina chegou para a avó e falou assim: vovó, o que é isso que você está passando no rosto? E a avó disse: é maquiagem, minha neta. E a neta perguntou: serve para quê? Ela: para ficar mais bonita. E a menina perguntou: e por que não fica? Irmãos, criança faz as suas ponderações de uma forma muito direta. Quando a gente diz que criança não tem filtro, nós estamos dizendo que criança, ela fala sem pensar muito, mas para ela aquela fala é importante. Transmitir a sua sinceridade também faz parte. E nós, como pais, precisamos saber ouvir e interagir com os nossos filhos, para que eles saibam aprender e compreender a lei de Deus e, acima de tudo, levar a lei de Deus para a sua vida. Que Deus nos ajude a ser pessoas mais focadas nesse aspecto, e não espere, não terceirize a educação cristã do seu filho somente para o professor de escola dominical. Seja você, pai, seja você, mãe, o protagonista na vida do seu filho, como a Bíblia nos orienta, para ensinar o seu filho a amar ao Senhor e terem no temor do Senhor na vida dele. Porque aí sim, um dia, você vai poder ver seu filho na casa de Deus, servindo ao Senhor, quem sabe como um futuro pastor, um missionário, um obreiro. Aquilo que seu filho será no futuro, você começa a plantar agora dentro de casa. E que essa plantação seja pautada naquilo que o Senhor orientou. Deus abençoe os irmãos.